Olá pessoal, boa noite. Começando então a gravação da nossa aula sobre struct e como passar isso para função, né? E também a gente vai falar daqui a pouco sobre o uso do operador seta. Bem, vamos lá. Eu deixei aqui um código inicial para a gente poder começar a trabalhar nele. Vou abrir ele aqui no VI. Ok, deixa eu ativar a numeração de linhas aqui e colocar highlight syntax. Ops, esqueci de colocar, digitar dois pontos aqui. Pronto. Então tá aí nosso código inicial. Ele tem algumas partes comentadas que eu vou descomentando ao longo da aula e a gente vai acrescentando mais coisas aí à medida que a aula for evoluindo. Lembrando que esse código vai ser disponibilizado no Moodle depois para que vocês possam baixar, fazer mais testes, enfim. Sintam-se à vontade para poder utilizar e testar mais coisas além do que eu vou mostrar aqui na aula, tá? Então vamos entender o que esse código faz. Eu começo declarando uma struct, utilizando o typedef para redefinir o nome dela. Uma struct chamada PF, e aí eu renomeio ela para pessoa física. A ideia é que é ser o tipo de um cadastro de pessoa física, onde eu tenha três atributos internos, três variáveis. Nome, que é um vetor de caractere de 50 posições. Sexo, que é um caractere só, a ideia é de eu colocar F ou M para feminino ou masculino. E idade, um inteiro, né? Aqui embaixo no main, a gente define uma variável pessoa física, que eu chamei de PF. Coloco dois valores nela, F para sexo e 18 para idade. E depois chamo essa função define struct, imprime struct que está aqui em cima, passando pessoa física como parâmetro por valor, né? Não estou passando por referência, e eu sei que não passo por referência porque eu não tenho o asterisco aqui dessa forma. Se eu tivesse asterisco, eu estava passando o endereço dela e aí a passagem seria por referência. Como eu não tenho, essa é uma passagem por valor. Passando esse parâmetro por valor, eu vou imprimir o sexo e a idade, e depois o nosso programa encerra. Então, ao executar esse programa, ele tem que sair na tela apenas a letra F, sexo feminino, e a idade como sendo 18. Tá? Vou salvar aqui e vou, numa outra tela, compilar esse código. Compilei o código e vou executar o código, e a gente vai ver a saída F e 18, que é o que a gente já esperava. Beleza. Agora, a gente pode pensar, tá, mas como que eu modifico esses valores de sexo e de idade? A primeira forma de eu modificar, eu posso olhar para dentro da struct como sendo uma coleção de variáveis, certo? Então eu posso olhar para a minha struct pessoa física como sendo um conjunto que contém internamente uma variável chamada nome, uma variável chamada sexo e uma terceira chamada idade. Então, da mesma forma como eu modifico variáveis, eu consigo modificar os atributos internos de uma struct, tratando esses atributos como se fossem variáveis comuns, porque de fato são. Então, para ilustrar isso, eu fiz essa função define sexo. Veja que define sexo, ele espera receber uma variável char sexo, né? E pede para que o usuário informe o sexo. Vejam que aqui eu não faço nenhuma referência a struct, eu estou dizendo que é simplesmente um ponteiro do tipo char, onde a pessoa vai informar. Chamo atenção para o fato de que eu não utilizo o i comercial aqui nesse ponto, né? E por que não tem i comercial? Porque por ser uma variável ponteiro, o conteúdo dela já é um endereço, e vejam que ela já tem o endereço da variável que eu quero modificar. Então, eu não posso colocar i comercial aqui. Se eu coloco i comercial, eu estaria passando o endereço do ponteiro, e não é o que eu quero passar o endereço da variável aonde o ponteiro aponta, né? Então, a variável aonde o ponteiro aponta é o endereço dessa variável que já está gravado no conteúdo do ponteiro. Então, eu passo o conteúdo do ponteiro, que por sua vez é o endereço da variável que eu quero que seja modificada. Por esse motivo, o scanf dentro de define sexo não tem i comercial antes. E aí eu vou acrescentar uma chamada a essa função aqui, define sexo, passando para ela pf.sexo. Como lá em cima é um ponteiro, eu preciso passar o endereço da variável sexo que está encapsulada dentro dessa struct. Ao fazer isso, então, eu vou passar o endereço de sexo. Essa função recebe como se fosse uma variável char qualquer, ponteiro, modifica esse conteúdo. Se a chamada da minha função der certo, eu vou modificar o conteúdo de sexo e isso vai sair no imprime struct. Então, eu inicio o sexo como F
E eu vou por querer modificar dentro da chamada de função para m, tá? Deixa eu ver aqui, acho que eu esqueci de salvar, deixa eu salvar. E vamos lá. Eu vou compilar aqui e vou fazer a execução dizendo que o sexo agora é masculino. E ao fazer isso eu tenho que modificar a saída. Ok, deu certo, a gente consegue ver a execução anterior, onde eu printava f, e tenho a nova execução onde eu printo m, indicando que a função define sexo de fato alterou o atributo, a variável contida dentro da minha struct. Beleza? Então essa é uma primeira maneira. Bem, eu vou agora fazer o mesmo tratamento, mas para nome. E aí eu quero mostrar, antes de eu descomentar esta função, eu quero mostrar uma curiosidade aqui para vocês. Eu já comentei em aulas anteriores, dentro de sala, que em linguagem C, vetores ou matrizes sempre são passados por referência. Eu vou mostrar isso aqui de novo, só para a gente poder relembrar. Vou criar um vetor TMP aqui, de 50 posições, do tipo char, e vou printar aqui o endereço desse cara. Então vou colocar aqui endereço, printado no main, %p barra n, %p porque eu estou printando o endereço, e eu vou pedir para ele, me diz aonde começa esse vetor. Então vou colocar endereço de TMP na posição 0. Beleza. Agora eu vou fazer uma função que imprime endereço com a mesma funcionalidade, com o objetivo de printar esse endereço fora quando eu passo para o parâmetro. Eu vou colocar void imprime endereço, e aí esse cara vai receber um vetor t de 50 posições, e ele vai imprimir, vou copiar essa linha aqui de baixo, vamos lá, aqui. Endereço printado de dentro da função. Aí eu vou pedir, imprime para mim endereço de t na posição 0. Feito isso, eu vou acrescentar uma chamada para aquela função, imprime endereço, passando para ela tmp. Vejam que em nenhum momento eu utilizei notação aqui de ponteiro, em nenhum momento eu coloquei asterisco aqui, indicando que eu estivesse trabalhando com ponteiro, indicando indicando explicitamente que essa seja uma passagem por referência. E, no entanto, o endereço que eu vou printar aqui em cima, que eu vou imprimir aqui em cima, será o mesmo endereço que foi impresso no programa principal, tá? Vou salvar aqui. Deixa eu dar um clear nessa tela para a gente não fazer confusão. Que ele está reclamando, imprime endereço, está dizendo que não existe. Ah, sim, minha função está escrita com o nome errado aqui. Enderedo, não, endereço. Vou mudar aqui, pronto. Tá? Deixa eu dar um novo clear para tirar essas mensagens de erro e vamos executar. Então vejam, o endereço que a main imprimiu é exatamente o mesmo endereço que a função imprimiu. Só relembrando, portanto, que em linguagem C, quando você passa um vetor ou uma matriz por parâmetro, mesmo que você não coloque a notação de ponteiro, dizendo explicitamente que isso é uma passagem por referência, a passagem ocorre sempre por referência. Você não faz passagem de valor em C, sendo vetor ou matriz. Beleza? Ok. Agora, eu vou mostrar que esse comportamento é um pouco diferente se eu fizer uma função para imprimir, por exemplo, o vetor lá, que é a variável interna da minha pessoa física. Então, vamos entender o que vai ser feito agora. Bom, eu vou apagar esse vetor aqui, que eu criei só para poder mostrar esse exemplo. Vou manter o imprime endereço, mas ao invés disso, eu vou dizer para ele, você vai receber agora uma pessoa física, que eu vou chamar de P. E eu vou dizer para ele imprimir para mim p.nome na posição 0. Tá? Certo. Deixa só eu conferir se eu... Deixa eu encerrar essa execução de cá. Compilar. Deixa eu ver o que ele está reclamando. TMP. Ah, sim. Verdade. Eu preciso mudar aqui também. Agora eu vou ajustar essa chamada aqui. Então, vamos lá. Vou recortar isso aqui.
declarei o pessoa física, vou chamar imprime endereço, só que agora eu vou passar PF e vou passar PF por valor, não por referência, né? Então passei PF por valor, eu recebo ele aqui na passagem por valor, não tem asterisco, e vou imprimir o endereço deste char nome que está dentro da minha variável P, tá? Beleza, e aí vou imprimir aqui também. Deixa eu copiar isso aqui. Endereço da main. Dizendo pf.nome na posição 0. Vejam, pessoal, agora que como eu passei a minha struct por valor, o que a linguagem C ela funciona quando eu tenho vetores dentro de structs, isso já não faz diferença. Não faz diferença no sentido que a passagem por valor fará uma cópia de toda a struct em uma outra região de memória. E isso vale não só para variáveis comuns, como também para variáveis do tipo vetores e matrizes. Então veja que, diferente do comportamento que eu tinha quando eu tinha um vetor fora de uma struct, se o vetor estiver dentro da struct, ele será também copiado como qualquer outra variável. E a gente consegue identificar isso mostrando que o endereço do vetor dentro de IPF, que é o endereço da main, ele é diferente do vetor printado dentro da função imprime endereço aqui, né? A gente consegue ver que são variáveis diferentes. Uma está na 93D0, outra está na 9390, né? Então, quando eu passo uma struct por valor, mesmo que ela tenha vetores internos, esses vetores serão copiados. A passagem de vetor, quando ela é dentro da struct, ela não ocorre por referência, como é o padrão de vetores fora dela que eu acabei de demonstrar. Ela ocorre também por valor, sendo tratado como uma outra variável qualquer, sendo feita uma cópia dela numa região de memória. O que significa que se eu modificasse p.nome dentro de uma função, passando dessa forma por valor, o pf.nome do main não seria modificado. O que não acontece em vetor fora da struct. Se ele estiver fora da struct, se for um vetor declarado sozinho, e eu passar para uma função e modificar esse vetor, o vetor principal declarado na main também será modificado. Então eu chamo a atenção aqui para poder mostrar para vocês que vetores, quando colocados dentro da struct, não tem esse comportamento padrão. Se eu passo a struct por valor, o vetor será passado por valor, o que você modificará será uma cópia do vetor principal ao invés do vetor principal de fato. Tá? Bem, feita essa ressalva, mostrado isso, deixa eu apagar esse imprime aqui. Vou apagar a imprime endereço, vou só comentar essa função aqui, para que ela fique de consulta se vocês quiserem brincar com isso depois. E aí uma maneira de eu modificar um nome lá dentro, eu poderia fazer como eu fiz no define sexo. Eu criei uma aqui define nome, onde eu passo para ele um vetor do tipo char, leio esse vetor e vamos ver se isso também reflete aqui na imprime struct. Então vou fazer uma chamada define nome, vou passar aqui pf.nome. Como isso é um ponteiro que a gente está vendo aqui, eu vou acrescentar a anotação explícita aqui. Eu vou colocar que eu estou passando o endereço de pf.nome na posição 0. E aí, se isso funcionar, o nome que eu digitar dentro da define nome vai sair depois impresso quando eu chamo a função imprime struct. Para isso eu vou descomentar aqui a minha chamada de nome também, né? Salvar, um novo clear aqui. Opa, informe text, não, deixa eu parar essa execução, dar um clear, chamar o GCC e imprimir o código. Vou digitar o meu nome aqui. E aí, ok, nós tivemos um pequeno problema aqui, que foi o seguinte. O meu enter da função define nome, ele alimentou o meu define sexo no char, fazendo com que o sexo pegasse a quebra de linha. E aí vejam como na hora de printar, eu printei o nome Flávio, o sexo printou a quebra de linha do enter do Flávio e depois idade 18. Beleza. Para eu poder evitar esse problema,
Tem algumas maneiras de fazer isso. Uma delas é, eu poderia modificar aqui a leitura do meu nome, usando até o material de apoio que eu tenho no Moodle, ou eu poderia simplesmente acrescentar um getShark depois, para poder consumir com essa quebra de linha, para que ela não fique para a próxima função. Eu vou deixar dessa forma porque é o jeito mais simples, mas se vocês consultarem no Moodle, tem aquele material nosso de lendo strings, onde eu tenho outras máscaras diferentes aqui, onde esse problema não acontece, tá? Para fins de simplicidade durante a aula, eu vou manter dessa forma, que é um jeito mais rápido de eu resolver. Salvei isso aqui. Deixa eu dar um clear aqui para tirar essa lambança. E vamos de novo. Flávio. O getChar consumiu a quebra de linha e foi para o sexo certo. Vou colocar aqui masculino. E aí vocês vão ver que o que foi impresso lá na imprime struct foi de fato o nome que eu coloquei na função, o sexo que eu coloquei na função, que foi modificado, e a idade de 18. Então, mostrando que eu conseguiria modificar atributos internos da struct da mesma maneira como eu faço com variáveis convencionais, uma vez que eu posso tratar isso como variáveis comuns também, bastando eu passar corretamente aqui embaixo os endereços devidos, né? Utilizando o operador de endereço ali. Beleza. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é se eu quiser modificar tudo que eu tenho dentro da struct, ao invés de eu ficar fazendo atributo por atributo. Tem jeito? Tem jeito sim. Para você fazer isso, eu vou criar aqui uma outra função, onde eu vou chamá-la de define, vou chamá-la de preenche struct. Aí eu vou dizer aqui, pessoa física, P, né? Só que eu não posso deixar só dessa forma, né, gente? Por que que eu não posso? Porque, como eu quero modificar o conteúdo dessa struct, a passagem disso precisa ser por referência e não por valor. Então eu preciso utilizar um ponteiro dizendo que eu estou passando isso por referência. E vamos lá. Vou dar um printf aqui pedindo nome. Vou copiar essa linha e colar ela aqui. Vou copiar essa linha e colar aqui. E agora é que vem a parte interessante de tudo. Vou pedir um scanf dizendo que eu vou ler primeiro %s, porque é um nome, né? E aí eu preciso, portanto, apontar para aquilo. Então, eu tenho um slide que eu fiz antes só para mostrar a ideia. Deixa eu alternar a minha janela aqui, pegar essa figura e levar isso para lá para a gente ver. Vejam, o que eu tenho ali é isso. Eu tenho um ponteiro P e esse ponteiro está recebendo o endereço de uma struct, tá? E aí eu quero modificar o nome. Deixa eu colocar isso aqui sempre no topo, só um minuto. Pronto. Eu quero modificar então o parâmetro nome que está dentro dessa struct. Então eu não posso colocar aqui p.nome. Por que eu não posso fazer isso? Porque quando eu olho para a figura, por acaso p possui internamente um atributo nome? Não possui, né, gente? O p aponta para um lugar que tem nome. Então eu preciso dizer para ele apontado por p.nome, né? Certo? Então, ao apontar p.nome, eu caio nessa posição que é onde eu quero gravar o nome. Correto? Se eu deixar dessa forma aqui, ele ainda vai me dar um erro de compilação. Eu vou salvar aqui e vou alternar a janela para vocês verem. Deixa eu puxar isso aqui um pouco mais para cima, puxo minha janela de terminal um pouco para baixo, acho que cabe todo mundo. Um novo clear aqui, vamos fazer um GCC, e ele não vai gostar. Olha o que ele está dizendo, preenche struct, está fazendo uma requisição para um membro chamado nome, e uma coisa que não é uma estrutura ou uma união, ou seja, ele ainda está dizendo que dentro do P não existe um atributo nome. Então vejam que ele está primeiro procurando dentro de P um nome, para depois tentar fazer o apontamento, e não é isso que a gente quer. A gente quer que ele aponte primeiro, para depois procurar por um nome. Percebem como a ordem é diferente? Então, para eu poder resolver isso, eu vou colocar aqui explicitamente para ele. Olha, aponte primeiro
E depois, uma vez apontado, você procura por um parâmetro chamado nome. Vamos salvar aqui. Deixa eu compilar agora. E aí eu tenho uma compilação sem erros, certo? Então essa é uma primeira parte. Eu poderia, deixa eu dar um novo clear aqui, se eu quiser deixar explícito que é um endereço, dessa forma é o mesmo, por nome ser um vetor, eu dizer apontado por p.nome é o mesmo que eu dizer apontado por p.nome, e disso você pega um endereço de nome na posição 0. Se eu quiser deixar dessa forma, eu deixo explícito que eu estou passando um endereço para aquele scanf. Vou salvar aqui. Vou compilar e vocês vão ver que o efeito é o mesmo. Tá? Vamos fazer o restante aqui. Sexo. Deixa eu pegar aqui esse scanf. Copiei ele em cima, vou colar aqui embaixo. %C de sexo, mas de maneira semelhante. Olha, aponte primeiro P. Então você pega sexo. E desse cara você vai pegar o endereço dele e gravar no scanf. E por último vou fazer a idade. Informe a idade. Depois eu pego %D, digo aponta e pega idade. Beleza. Se tudo isso estiver certo, deixa eu comentar aqui em cima. Ao invés de eu chamar definir nome e definir sexo, basta eu chamar agora um preenche struct passando o endereço de PF e aquilo ali em cima tem que funcionar. Né? Fizemos a nossa hora de testar agora e ver se esse código funciona. Um novo GCC de código, ele compilou. Vamos executar o código agora para a gente ver. Informo o nome, vou chamar Flávio. A gente teve o mesmo problema que tivemos com getSharp, percebe? O nome Flávio alimentou a variável p.nome e a quebra de linha, o enter que eu dei após Flávio, alimentou a variável sexo. Eu vou interromper a execução nesse ponto. Vou fazer o mesmo tratamento que eu fiz antes. Como eu sei que eu tenho um problema aqui onde a quebra de linha não está sendo capturada, ela está ficando no buffer, eu vou acrescentar um getChar aqui. Lembrando que tem maneiras melhores de fazer isso e tem documentação no Moodle que eu já coloquei no passado, mas essa aqui é a mais simples e mais direta. X não. Vamos lá. Compilar de novo, executar. Vou pôr aqui Flávio, sexo masculino, idade 18 anos. Sou muito jovem ainda. E vamos dar um enter aqui e ver. Então vamos lá. Printou o meu nome certo, o sexo certo e a idade certa. Mostrando, portanto, que a nossa função preenche struct, ela já funciona, ok? Beleza. Agora, eu vou mostrar para vocês, então, no que consiste o operador de seta. O operador de seta, ele substitui esta notação pesada de ponteiro que está aqui. Tá? Esse asterisco, abre parênteses, asterisco P, fecha ponto. Então, quando eu tenho ponteiro para a estrutura, ao invés de eu fazer dessa forma, eu posso fazer dessa forma aqui, que é o que eu vou mostrar agora. Vou comentar o scanf de cima e vou trocar isso aqui tudo simplesmente por P seta nome. Tá? E tudo vai funcionar da mesma forma. Então, recapitulando, eu posso fazer tanto apontado por P ponto, e isso é igual a eu fazer P seta, tá? P seta é simplesmente isso. Então, deixa eu cortar isso aqui. Eu vou deixar essa notação aqui em cima, já que eu vou colocar isso depois no Moodle para vocês. Tiro isso aqui, volta para cá. getChar aqui, nome e idade e sexo, tá? Então eu poderia substituir em todos os campos, no lugar daquele abre parênteses, apontado por P, fecha parênteses, ponto, poderia trocar para P seta. Vou salvar isso e vamos lá compilar esse cara. Opa, digitei errado aqui.
porque agora eu já não estou vendo que eu estou digitando mais. Clear. Reduzir essa janela aqui, que ela caiba certo aqui embaixo. Aí, melhor. Então vamos lá, compilar isso. Nome Flávio, sexo masculino, idade 18. Tá aí, Flávio, masculino 18, tá? Então sempre que vocês virem notação de seta, lembrem-se disso. A notação de seta, ela é aplicada quando eu tenho ponteiro para a estrutura. Fica mais amigável eu fazer com notação de seta do que com notação de ponteiro. É uma alternativa mais amigável. Para ilustrar isso, eu vou modificar a minha função imprime struct utilizando a mesma notação, tá? Então vou dizer aqui, imprime struct agora não recebe mais por valor, recebe por referência. E aí eu vou dizer para ele, imprime pseta nome, pseta sexo e pseta idade. Para isso eu preciso modificar o meu main passando para imprime struct o endereço de PF. Isso deve ser suficiente. Salvei. Compilou. Flávio masculino, vamos parar de mentir, 34 anos. E aí está ali a minha função de imprime funcionando da mesma maneira agora, passando por referência. Qual que é a vantagem de passar por referência? Como vocês já sabem, só salientando, você não tem cópia de variáveis em memória em tempo de execução. Isso faz com que seja mais rápido e com que você faça um uso mais adequado da memória da sua máquina. Beleza? Bem, o que eu tinha para mostrar por hoje, então, acho que era isso. Vocês podem brincar, podem treinar mais coisas. Por exemplo, eu poderia ter struct dentro de struct, poderia fazer vetor de struct, tem uma série de outras coisas que dá para a gente brincar e modificar esse código para a gente ver como funciona, beleza? Pratiquem, façam bastante exercícios e é isso aí. Bons estudos para todos, espero que vocês tenham gostado da aula. Em caso de dúvidas, eu estou à disposição tanto por e-mail quanto pessoalmente em sala. Um abraço pessoal, até mais, vou encerrar a gravação aqui.